Giovana, mas você fala tanto de Power BI, deixa eu ver o que você faz, deixa eu ver o que a gente consegue fazer dentro do Power BI. E esse é o objetivo do vídeo. Eu vou te mostrar 4 dashboards que eu desenvolvi para colocar dentro do meu portfólio. São dashboards extremamente simples, que eu fiz em menos de 30 minutos e eu quero te mostrar como você pode usar essas análises. Então vamos para a tela de uma vez. Esse é o primeiro dashboard que eu quero te mostrar, que é um dashboard comercial. E qual o objetivo dele? Eu peguei uma base de dados fictícias e fiz algumas análises. Então aqui a gente consegue ver oportunidades ganhas, oportunidades abertas e oportunidades perdidas. O volume de vendas ao longo de todos os meses, então o que é ganho eu deixei de verde e o que a gente perdeu eu deixei de vermelho. Aqui o funil gerado por origem, então o que foi orgânico, o que foi ads e o que foi mídias sociais. Aqui valor por motivo de perda e o funil aberto. Aqui eu trouxe 2 filtros para você entender como funciona um dashboard dinâmico. Então aqui a gente tem a visão geral da empresa. Isso aqui eu tô te mostrando para você se inspirar, tá bom? Vamos imaginar que você quer conversar somente com o gerente do Centro-Oeste. Em um clique você consegue mudar toda a visualização para refletir somente uma região do Brasil. E quando eu venho aqui em filtros, eu consigo filtrar somente um vendedor. Vamos filtrar, sei lá, o Diego. Como está o negócio dele? Em poucos segundos, a gente consegue personalizar a análise de acordo com a região e de acordo com o filtro que a gente estabelece. Um ponto muito importante dentro do Power BI é você praticar. Hoje eu fiz esse dashboard, amanhã eu vou fazer outro e assim, melhoria contínua. A gente sempre tem que estar se desenvolvendo. Outro tipo de dashboard que você pode fazer para se inspirar e usar dentro da sua rotina é um dashboard financeiro. Então aqui eu tenho despesas totais, receitas totais e o saldo. Então basicamente o saldo ele é a receita menos a despesa. Aqui eu tenho o filtro de período que eu já vou te mostrar como funciona e aqui eu tenho as áreas que foram feitas as despesas, os gastos. Aqui eu consigo um gráfico mostrando receita, despesa e o saldo, então essa linha preta é o saldo. Aqui eu consigo ver por unidade qual é a receita e qual é a despesa, e aqui uma tabela com o resumo de tudo que eu tenho, tudo bem? Então vamos lá. Esse filtro é muito interessante, que é esse de calendário. Então, se eu diminuo um pouquinho, eu quero ver somente 6 meses. Eu filtro aqui, pronto. Em 1 segundo, ele já conseguiu personalizar toda a análise para mim. Olha que interessante. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o botão de área. Se eu seleciono, por exemplo, RH, eu consigo ver tudo que é referente somente ao RH. Isso é muito interessante, certo? Um dos grandes benefícios do Power BI, eu já até falei sobre isso em outros vídeos, é que você monta a análise uma vez, então eu montei esse dashboard, e se eu tivesse novos dados, eu só colocaria mais informações, por exemplo, no meu Excel. Eu não preciso desenvolver de novo, entendeu? Por isso que a gente acaba ganhando tempo. Aqui eu tenho um dashboard de logística. Então aqui eu consigo ver o on-time delivery, então se a gente está entregando dentro do prazo ou não, quais são os motivos de extravio, como está o nosso OTD por mês, então a nossa meta aqui é 80%, então teve meses que a gente estava acima da meta, por exemplo, janeiro, e meses, por exemplo, dezembro, que a gente está bem abaixo da meta, então assim, em poucos segundos eu consigo entender o que está acontecendo. E aqui a gente tem o OTD por transportadora. E aqui eu estou usando o recurso visual do Power BI, que é muito interessante, se chama Narrativa. O Narrativa é uma ferramenta de IA dentro do Power BI. Então perceba que aqui tem um texto, ó. Aqui a gente tem um texto personalizado para a análise que está mostrando aqui. Se eu faço um filtro, por exemplo, se eu quero ver o que é convencional, ele vai atualizar tudo, inclusive a narrativa que está aqui embaixo. Então esse é um dos grandes benefícios desse recurso visual, né, desse narrativa dentro do Power BI. E aqui eu também consigo selecionar somente uma entrega. Então eu quero ver a entrega número 36. Faço o filtro e já consigo entender o que aconteceu, se ela foi entregue dentro do prazo ou não. Entendeu? E a mesma coisa, que a gente pode fazer uma segmentação de filtro, de período. Então, eu quero ver somente de janeiro a final de fevereiro. Faço esse filtro e aqui todo o meu dashboard já se personalizou para isso. E por último, e não menos importante, tenho esse dashboard de RH. Esse dashboard eu fiz ele bem simples, mas com vários filtros. Então, dentro da empresa a gente tem 300 funcionários, qual é a média salarial. Aqui a gente consegue ver colaborador por área e por gênero. Aqui eu consigo enxergar de forma clara que a maior parte dos colaboradores é masculino, então 58% da população é masculina e o restante é feminino. E aqui são os cargos divididos por gênero. E aqui eu tenho vários filtros, então se eu quiser analisar somente mulheres, no cargo de gerente, são 33, legal.
mas que estão ativas, vamos colocar aqui, que estão ativas são somente 33, e que a cidade é Curitiba, são 12 funcionários, então a gente tem 12 gerentes ativas, mulheres dentro de Curitiba, e aqui eu consigo filtrar somente a informação de um colaborador, de uma colaboradora no caso, entendeu? E qual é o salário dessa pessoa, por exemplo. O grande benefício do Power BI, como eu te falei, é a personalização da análise em poucos segundos. E aqui eu tenho um recurso muito legal que é esse botãozinho de limpar filtros. Então perceba que aqui eu fiz o filtro de gênero, cargo, fiz status, cidade, poderia ter feito estado, outras coisas, né? Porque aqui eu selecionei cidade, eu poderia ter escolhido estado também. Mas se eu clico nesse botão aqui, ó, limpar filtros, ele desseleciona todos os filtros aqui que eu fiz nesse menu lateral e a gente volta à configuração inicial. O objetivo desse vídeo realmente era te mostrar as possibilidades que a gente tem dentro do Power BI para que você use, por exemplo, essas análises como inspiração dentro de algumas análises que você já faz no seu dia a dia. Se você quiser aprender Power BI junto comigo, eu tenho o curso Power BI para o dia a dia, onde eu te ensino do zero, então você não precisa ter conhecimento em Power BI, não precisa ter conhecimento em Excel. E se você tiver qualquer dúvida durante o seu aprendizado, a gente tem um grupo no WhatsApp de alunos. Se você gostou desse vídeo, gostou desses dashboards, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e também me seguir nas minhas outras redes sociais. Até o próximo vídeo!